Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor moral, político ou social sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amado Faneca e este é o Direito às Claras. Imagina que trabalhas numa empresa e, por causa das tuas funções, tens acesso a uma série de informações privilegiadas. Lista de clientes, estratégia da empresa a médio e longo prazo, fórmulas eventualmente em detalhe daquilo que é o produto da empresa. E então a tua empresa chama-te e diz-te: mesmo que deixes de trabalhar para nós, não vais poder trabalhar para nenhuma empresa concorrente durante algum tempo. Como assim? Mesmo depois de eu deixar de trabalhar numa empresa, eu fico proibida de trabalhar em outra empresa? Isto é possível? Isto é legal? Uma empresa pode restringir a minha liberdade de trabalhar mesmo depois de eu já não ter nenhum vínculo contratual com ela? A resposta é sim. De facto, pode-se restringir a liberdade de trabalhar de determinado trabalhador, mas naturalmente preenchendo alguns requisitos o legislador laboral nos traz. Vamos lá ver então em que situações e com que requisitos pode um trabalhador ficar limitado, ficar restrito de trabalhar, mesmo depois de cessar o vínculo laboral com a entidade empregadora. Esta matéria é tratada no artigo 85 da Lei Geral do Trabalho, que fala da inclusão nos contratos de trabalho de uma cláusula de limitação ou restrição da atividade. Desde logo, e como eu já frisei, inclusão no contrato de uma cláusula significa que há uma obrigação desta restrição ser redigida a escrito. Portanto, não vale, ou pelo menos não é válida, uma restrição desta natureza de forma verbal. É preciso que a restrição esteja ou no contrato de trabalho ou, eventualmente, numa adenda que tenha sido feita ao contrato original, mas necessariamente tem que ser reduzido a escrito. Depois, vocês já devem ter depreendido da questão que eu fiz inicialmente, portanto, tendo acesso a fórmulas, tendo acesso à estratégia da empresa, e eu disse, não podes trabalhar numa empresa concorrente. Portanto, é preciso que haja aqui um elemento, uma possibilidade de concorrência desleal que traga prejuízos para esta entidade empregadora que está a impor esta cláusula ao trabalhador. Imaginem um exemplo concreto. Imaginem que trabalham na Coca-Cola. Coca-Cola, que todo mundo conhece. E vocês conhecem a fórmula do refrigerante. Vocês conhecem a fórmula da Coca-Cola. É natural que a Coca-Cola tenha justo receio que, se vocês saírem da empresa, se vocês cessarem o vínculo e forem trabalhar numa empresa que também produz gasosas, que também produz refrigerantes, vocês possam fazer uso da fórmula e, por causa disso, trazerem prejuízos sérios, prejuízos reais para a Coca-Cola. Este é naturalmente um exemplo, mas é para vocês verem de que estamos aqui a falar quando estamos a falar em concorrência desleal e possibilidade de prejuízo para a entidade empregadora que impõe uma cláusula de restrição à liberdade de trabalho para o trabalhador. Pergunta a seguir é natural. Ok, impõe-me uma cláusula de restrição da minha liberdade de trabalhar, mas eu já não tenho nenhum vínculo contratual com essa empresa. Então como é que eu faço para o meu sustento? Eu fico sem sustento durante esse tempo? Eu fico sem sustento mesmo depois de já não ter vínculo laboral nenhum com a empresa anterior? O legislador também trata desta questão. E no artigo 85, o legislador diz que o trabalhador deve ser compensado financeiramente durante o período em que esta restrição estiver em vigor. Portanto, na cláusula, quando for introduzida tal cláusula no contrato escrito ou na adenda de restrição, é preciso também, como requisito obrigatório, que esteja já prevista a compensação que vai ser dada ao trabalhador para ficar sem liberdade de assinar o novo contrato, liberdade de trabalhar numa nova entidade empregadora, sob pena, naturalmente, de haver esta concorrência desleal e prejuízo para a entidade anterior. Sem estar reduzido a escrito e sem estar esta compensação prevista, a cláusula de restrição não é válida. E depois nós nos perguntamos, ok, há uma cláusula de restrição por escrito, foi prevista uma compensação, aliás, o legislador, fazendo aqui uma ressalva, o legislador não define qual compensação deve ser paga ao trabalhador, portanto, aquilo que o legislador não define significa que deixa ao critério das partes. Portanto, embora o legislador diga
autarquia que deve ter uma compensação prevista, ele não diz qual é o montante dessa compensação, portanto isso é negocial entre entidade empregadora e trabalhador, fazerem as contas e verem, ok, eu vou ficar algum tempo com uma restrição de trabalhar, eu preciso do meu sustento, vamos fazer as contas e eventualmente acordarem num valor para a compensação. Eu já dei aqui umas dicas sobre a pergunta a seguir que eu vou responder. Quanto tempo? Então eu posso ficar ad eterno sem poder trabalhar numa empresa concorrente? Eu fico o resto da minha vida com esta restrição de trabalho? Também não. Também esta questão é respondida pelo legislador quando diz que a cláusula de restrição pode ter no máximo uma duração de 3 anos. 3 anos contados de quando? 3 anos contados da cessação do contrato de trabalho. Para a cláusula de restrição é quando o teu contrato cessar com a entidade patronal A, tu ficas restrito, tu ficas sem liberdade para assinar um novo contrato com uma nova entidade concorrente durante X tempo. E este X tempo, o legislador diz, no máximo 3 anos. Última pergunta a responder. Temos cláusula, temos compensação, temos período máximo, temos cessação do contrato e o trabalhador não cumpre. Ainda dentro do período da restrição, o trabalhador assina um contrato de trabalho, o trabalhador começa a trabalhar numa empresa concorrente violando a cláusula de restrição. O que é que acontece nestes casos? Nestes casos, o legislador diz que quer a entidade empregadora nova, quer o trabalhador, ficam obrigados a ressarcir a entidade empregadora que beneficiava da cláusula pelos prejuízos que vierem a ser causados a elas. Portanto, não só o trabalhador fica responsável por estes danos e prejuízos causados, mas também a entidade empregadora nova que tenha contratado o trabalhador ainda durante este período de restrição fica também solidariamente obrigada a cobrir estes danos. Por último, apenas acrescentar que este tipo de cláusulas é muito comum em cargos que envolvem informações sensíveis e estratégicas. Naturalmente, as empresas querem aqui proteger os seus interesses empresariais de uma possível concorrência desleal, mas ao mesmo tempo o legislador percebe que esta restrição não pode ficar indefinida e traça aqui então limites não só temporais, mas naturalmente garantindo que durante esse tempo o trabalhador tenha forma de garantir o seu sustento e o sustento do seu agregado familiar. Este foi o Direito às Claras, mais um tema ligado ao direito de trabalho, mas lembrem-se sempre, nós estamos abertos a questionamentos que não se prendam com a nova Lei Geral do Trabalho, que não se prendam sequer com o setor do trabalho. Comprometemos-nos a receber da vossa parte sugestões, questões de outros ramos de direito e eventualmente estudar e trazer para vocês aquilo que é a nossa interpretação, aquilo que é o nosso entendimento da legislação angolana.